Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre Nested Resources. Isso tem a ver com os Controlled Resources que a gente aprendeu em algumas aulas passadas. E o que é esse nested? Nested é de aninhado, então é quando eu vou criar controladores, recursos que estão alinhados uns aos outros. Por exemplo, vamos lá no que a gente tem até agora. Eu tenho aqui meus imóveis. Então, a partir daqui, o que é que eu vou fazer agora, a próxima parte? Eu vou colocar aqui uma opção para eu clicar e mostrar as fotos de cada um dos imóveis. Então, por que que eu digo que vão ser um recurso aninhado? Porque quando eu for exibir as imagens, eu vou sempre estar exibindo as imagens de um recurso específico. Então, vai ter aqui a opção de eu clicar e mostrar as imagens desse imóvel aqui, se eu tivesse mais imóveis de cada um. Então, na minha URL lá da minha rota, vai ficar algo mais ou menos assim: imóveis barra o ID do imóvel, sei lá, barra fotos. Aí vai exibir todas as fotos do imóvel de ID 1. Então, as fotos, ela vai estar, eu sempre vou estar mostrando aqui, ela vai estar dependendo sempre de um ID de um imóvel. Então, ela vai estar alinhada, conectada a um imóvel. E quando eu tenho esses casos, eu utilizo o Nested Resource. Então, porque quando eu for exibir aqui a foto, ela vai estar dependendo, alinhada a um imóvel específico. Igual quando eu for adicionar mais fotos, eu vou adicionar mais fotos para um imóvel específico. Então, eu tenho ali as fotos sempre conectadas no meu sistema na hora que eu for trabalhar a um imóvel. Nesse caso, eu vou utilizar o que a gente chama de Nested Resource. Antes de chegar nesse ponto específico, vamos criar a infraestrutura inicial para a gente poder trabalhar com as fotos no nosso sistema. Nessa aula e nas próximas aulas, a gente vai estar mexendo só com essa parte de fotos. Então, a gente está começando a criar a infraestrutura para poder trabalhar com isso. Então, a primeira coisa que eu vou criar, vamos lá para o código. Eu vou criar o model e a migration da foto. Então, eu vou criar aqui PHP artisan make model. O nome do meu modelo vai ser foto e já vou criar a minha migration junto. Então, "-m" para poder criar a migration também. Ele criou o model foto e a minha migration. Então, vamos lá na migration. Model depois a gente mexe o que precisar quando a gente chegar nesse ponto. E aqui na Migration eu já vou colocar logo o, o código que a gente precisa para poder criar a estrutura de tabela. Vai ser uma estruturazinha simples. Eu vou colocar aqui table string. Eu vou chamar de URL, que é o URL onde vai estar armazenada a minha foto no meu sistema. Existem várias formas de trabalhar com imagem. A gente vai utilizar a mais básica, que é o meu sistema, ele vai permitir o upload das imagens, eu vou armazenar no meu servidor, na minha máquina, que é o servidor, só que eu não armazeno a foto diretamente no banco de dados. A forma mais comum é você salva em um diretório do seu servidor e no banco de dados você vai guardar, igual aqui eu vou utilizar um campo chamado URL, onde eu vou armazenar o caminho para essa imagem dentro do meu servidor. Existe, colocar aqui de tamanho 255, existe a opção também, hoje em dia mais moderno, de pessoal colocar
num cloud da vida, no Amazon S3, algum servidor de armazenamento de arquivo para não armazenar no próprio servidor. Mas a ideia é a mesma. Aí na sua tabela você teria a URL para onde essa imagem vai estar armazenada. Só que no nosso caso a gente vai fazer tudo para armazenar no próprio servidor onde vai estar a nossa aplicação. Ele vai estar salvo num diretório, que eu vou mostrar provavelmente na próxima aula como faz isso, e vou no meu banco de dados eu guardar o caminho para esse arquivo que eu estou subindo. E toda foto, minha tabela de fotos, ela vai estar relacionada com a tabela de imóvel, né? Então, um imóvel pode ter N fotos, um para N aí. Então, eu vou colocar aqui, table, fazer a chave estrangeira, table. A gente já aprendeu, né? Foreign ID, imóvel ID, constrained, imóveis, on delete, cascade. Então, aqui basicamente a gente vai fazer a criação da tabela como coisa que a gente já aprendeu antes em aula de migração. Então, estou com a migração aqui, próximo passo que eu for fazer é rodar essa migration para poder criar ela lá no banco de dados. Então, PHP Artisan Migrate. Aqui é só o Migrate, não o Migrate Fresh. Por quê? Porque minhas tabelas já estão lá, eu não quero rodar elas de novo, eu só quero acrescentar essa nova tabela nova. Então, quando eu dou só o Migrate, ele vai pegar o que não tiver rodado de migração e rodar qualquer migração nova que tiver. Então, vamos lá. Ele criou lá, rodou lá e criou a tabela de fotos. Ok? Próximo passo. Vamos criar agora o controlador que vai lidar com minhas fotos. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui também. Então vamos criar aqui PHP Artisan Make Controller admin barra. Eu vou chamar de foto controller e vou fazer esse é um controlador de recurso, menos menos resource. A gente já aprendeu isso também. Então ele criou lá o Resource Controller chamado Photo Controller. Eu não vou utilizar nem o Show, nem o Edit e nem o Update. Então, se eu quiser, eu já posso apagar esses métodos. Só vou usar os outros aqui no meu sistema. Então, próximo passo, criamos o controlador. Vou colocar aqui no index, que na aula de hoje a gente vai chegar só até o pedaço inicial do index. Então, eu vou colocar aqui um DD, que é um die dump, que eu já devo ter falado com vocês em aulas anteriores, que ele imprime e fecha a aplicação, e colocar aqui index photo controle, para na hora que eu testar eu saber que ele chegou aqui nesse método index. Então, agora vamos para a parte específica do nested resource dessa aula, que é na hora eu criei o meu controlador, ele é um resource controller, e que é o photo controller, e ele vai ser aninhado ao imóvel. Onde é que eu faço essa configuração? É nas rotas. Então, a parte específica de nested resource que a gente está trabalhando hoje é dentro das rotas. Então, como é que a gente faz normalmente Eu defino aqui as rotas do resource control. É route, né? Igual está ali em cima, resource, aí aqui fotos e aqui imóvel, opa, foto controller. Class. Verificar se ele importou aqui corretamente o photo controller. Tem muito aluno que não verifica se está importado ou não e dá erro,
porque toda vez que eu estou usando aqui tem que estar importado. O VS Code ele importa automaticamente normalmente, mas nem sempre. Às vezes ele não funciona isso, então você tem que verificar que se não tiver importado, você importa, que é o use, você importa manualmente. Lá eu já tinha apagado o edit, o update e o show. Então eu já posso até colocar aqui que não vai ter o show, nem o edit, nem o update, que eu não vou utilizar nesse nosso sistema. Então isso aqui seria a forma normal que a gente está trabalhando de definir rota de resource controller. Só que agora o nosso eh, resource, que é as nossas fotos, ela vai estar sempre associada no meu sistema com um imóvel. Então, toda vez que eu for exibir as fotos, eu vou exibir as fotos específicas de um imóvel. Então, eu vou ter que alinhar as minhas fotos com os meus imóveis. Como é que eu faço isso? Aqui, na hora de definir o resource, eu coloco o ponto antes e coloco aqui imóveis. Então, quando eu coloco imóveis.fotos, eu estou dizendo para as minhas rotas que todas as minhas fotos sempre vão ter associadas lá na minha URL um imóvel. Então, eu vou ter que sempre enviar um ID de um imóvel. Aí vai ficar algo lá no meu sistema. Toda vez da rota vai estar sempre imóveis, o ID de um imóvel, barra fotos e barra qualquer outra coisa que vem aqui na frente, igual é desses resources anteriores. Então, toda vez foto vai ter associada a um móvel específico com o ID que tiver lá. Então, ele vai criar essas rotas específicas, iguais às rotas de um resource controller, as rotas normais que a gente já aprendeu, só que elas vão estar sempre alinhadas a um imóvel específico. Então, se achou um pouquinho complicado, acaba que não é tão complicado assim, mas na prática vocês vão se acostumando. Essa é questão de prática mesmo. O que é que você tem que levar em consideração quando tiver falar, eu vou colocar a rota normal de resource, eu vou colocar uma rota alinhada. Você tem que ver no seu sistema, quando você for exibir fotos, cadastrar fotos, você sempre vai precisar saber qual é o recurso que ele vai estar associado antes? Tá, quando eu for exibir as fotos, eu vou sempre exibir as fotos de um imóvel. Quando eu for cadastrar uma foto, eu vou cadastrar uma foto para um imóvel específico. Então, ele vai estar sempre associado a um imóvel. Então, nesse caso, eu faço nested resource. Então, é basicamente isso a parte de nested resource. É, Então, para eu poder conseguir testar aqui, para chamar o controlador no index aqui, eu tenho que ir lá nessa parte aqui, cadê? Nessa, nessa view que está mostrando os imóveis, né? Que essa aqui é a view que mostra os imóveis. Eu vou ter que colocar aqui uma opção para eu clicar e mostrar as fotos desse imóvel. Então, eu vou acrescentar isso nessa tabela aqui. Então, vamos lá no lugar onde a gente faz isso. Aqui é no Resources, Views, Imóveis, Index, que é onde mostra a lista lá a lista de imóveis que está cadastrado no meu sistema. Então quero colocar antes da opção ver. Então eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui, vai ser a parte de fotos. Aqui o título eu já vou mudar para fotos. A rota eu vou mexer daqui a pouco, não é essa rota aqui. Aqui o desenho. A rota eu vou deixar essa aqui, que é a mesma do V, mas não é ela que eu vou utilizar não. Daqui a pouco a gente muda. O ícone aqui. O ícone, eu fui lá no Materialize, escolhi o ícone chamado Insert Photo. E a cor também, que eu fui lá no Materialize, escolhi a cor que eu queria, é a cor Green Text. Text. GHT Lighten. Hum,
Eu acredito que é isso. Vou deixar essa rota do jeito que está. Vamos lá só ver se apareceu direitinho. Refresh aqui. Esse ícone aqui que eu quero utilizar para clicar e ver as fotos de um imóvel. A rota lá está a rota do show, então eu não vou clicar porque está a rota do show. Vamos lá mudar a rota, porque agora é um pouco diferente. Em vez de ser admin.imóveis.show, vou colocar aqui como eu estou utilizando o plugin aqui do VS Code que me ajuda, mas aqui basta seguir lá a ideia das rotas. admin.imóveis.fotos.index, que é essa rota que eu quero exibir. Então, como ele fez rota aninhada, em vez de ser admin.foto.index, como é rota aninhada lá, então é admin.imóveis.fotos.index para chamar o index. Aí agora essa rota aqui vai chamar o meu index do meu controlador de foto. Então vai exibir essa mensagem lá, vamos verificar se está ok. Vou dar o refresh, eu salvei, dei o refresh e vou clicar aqui, Index Photo Controller. Então, está corretamente no lugar onde deveria estar. Então, vamos verificar, tá? Olha a rota aqui, alinhada que veio certinho. Imóveis 1, fotos. Por que imóveis 1? Aqui eu estou passando o ID do imóvel que eu quero exibir as fotos dele. Então, no caso lá, era o imóvel de ID1. Então, quando eu criei a minha rota aqui, eu estou passando o ID do imóvel para exibir todas as fotos. Nos outros, quando a gente estava usando anteriormente rotas não alinhadas, recursos não alinhados, o index normalmente a gente não passava parâmetro, mas aqui como foto depende de um imóvel específico, eu tenho que passar o ID desse imóvel para eu exibir as fotos desse imóvel. Então vamos lá no controlador. Então aqui o index nesse caso aqui, ele recebe um ID que é o ID do imóvel, né? Eu posso até colocar ID imóvel aqui o nome da variável. Então, eu vou até, para ver se está tudo certinho, se ele buscou o imóvel de forma correta, eu vou colocar aqui uma variável imóvel, recebe o meu modelo, importou aqui, o VS Code automaticamente importou o modelo imóvel, find ID imóvel. Aí ele vai pegar lá o ID do imóvel que está vindo na URL. Vamos ver se pegou corretamente. Vou dar um DD aqui, vou mandar imprimir o que tiver dentro do meu objeto imóvel para ver se está vindo alguma coisa. Salvei. Vamos lá, vou dar um refresh. Aí ele pegou mesmo aqui em Attributes. Vou abrir aqui, ele pegou os dados do imóvel que eu vou mostrar todas as fotos que tiverem para esse imóvel. Então, está funcionando corretamente como eu espero. Qual é o próximo passo? O próximo passo eu vou criar a view para exibir aqui as imagens, todas as imagens desse imóvel. Então, vamos lá, Photo Controller. E agora, como é que eu tenho que criar a view, né? Como as minhas fotos elas estão alinhadas dentro dos imóveis, é foto para os imóveis, aqui nas views eu poderia criar uma pasta fotos diretamente dentro da pasta de mim, ou como eu prefiro quando eu estou usando recurso alinhado, eu vou criar a pasta fotos dentro da pasta imóveis, porque eu sei que eh, as fotos dos imóveis. Eu prefiro organizar dessa forma. E aqui dentro da pasta fotos eu crio o index, index.blade.php. Então, que essa é a view que eu vou exibir aqui no index do Photo Controller. Então, é uma view normal. Deixa eu pegar aqui, estender o layout principal e
criar aqui conteúdo principal. Aí eu vou colocar aqui só por enquanto um H4 com o título do imóvel. Então, imóvel, título. Então, depois, nas próximas aulas, a gente completa melhor essa página. Então, para exibir uma coisa aqui, o título do imóvel. Então, para essa, aí embaixo viria a tabela listando todas as fotos, mas inicialmente vamos deixar assim. Então, para testar aqui, agora eu tenho que, no controlador, no index do controlador, eu chamar aquela view e mandar os dados para aquela view. Então, o dado, na verdade, aqui é o imóvel, né? Por enquanto só o imóvel, que a gente ainda não tem fotos cadastradas, então eu vou mandar só o imóvel. Return view. Aí aqui é admin.imóveis.fotos.index. Isso aqui a gente já aprendeu na aula lá de view, que isso aqui é a hierarquia de pastas dentro da views. Então, cada pasta vem separado por um ponto. Então, admin.fotos, ponto imóveis, ponto fotos e a view index. E vou passar aqui o compact imóvel. Então, eu espero que funcione. Vamos lá, salvei, vou dar o refresh e vai aparecer aqui o título do meu imóvel. Aí aqui embaixo, em próximas aulas, eu vou exibir todas as fotos cadastradas para esse imóvel. Vou ter um botão de abrir um formulário para eu poder cadastrar fotos para esse imóvel, mas isso não vai ser hoje, nessa aula de hoje. Então, obrigado e até a próxima aula.